Bora, gente, bora com o podcast de Copa. Oitavas de final começou e tivemos aí Espanha e Japão, estão nas quartas. Cara, esse lado da chave da Espanha e do Japão tá uma loucura, né? Tá uma loucura. Quem sair, quem passar desse negócio, eu acho que vai ser campeão, viu? Sem brincadeira, cara. Sem brincadeira, que vai ser tanta pedrada. Vai, vai ser tanta pedrada no caminho. Eu acho que quem sobreviver desse lado da chave é campeão da Copa, tá? Vai ser a seleção campeã da Copa. Vamos lá. ESPN.com.br, deixando os créditos de antemão aqui, o site da ESPN Brasil, onde a gente sempre faz o nosso tradicional resumo esportivo do dia de Copa do Mundo. Hoje um pouco mais tranquilo, apenas dois jogos, mas dois grandes jogos, tá? Dois grandes jogos. Suíça 1, Espanha 5. Foi 5 gols, fora os ameaços, fora o baile, fora o show espanhol. A gente criticou muito aqui a seleção espanhola naquele jogo contra o Japão. E, cara, a gente critica quando tem que ser criticado. Isso não quer dizer que a gente está desmerecendo ninguém ou está dizendo que é uma porcaria. Eu só achei que a Espanha entrou naquele jogo contra o Japão em modo amistoso. E, cara, vira e mexe, eu costumo acompanhar quando a câmera grava o público, quando tá cantando o hino nacional, tem os torcedores ali com a mão no peito, cantando o hino espanhol e tal. Eu costumo olhar para esses torcedores. E você fazer uma atuação, apesar de já estar classificada, e muitos torcedores entendem isso, tá? Ah, é um jogo amistoso aqui e tal. Só que eu acho que você tem que prestigiar o torcedor. É uma Copa do Mundo, gente. É uma Copa do Mundo. E o torcedor vai lá, assim, eu não sei quantos torcedores estão vindo da Espanha, de fato. Mas eu imagino que muitos torcedores são locais, né? Torcedores que moram no país. Então, cara, assim, quando que esse torcedor vai ter a chance de prestigiar um jogo da seleção de novo? Talvez nunca mais. Talvez nunca mais. Por isso que eu sempre falo, pô, você vai jogar pro. Você vai fazer um jogo oficial, tem torcedor lá, pouco importa se são 2 mil, ou metade do estádio, ou 40 mil torcedores espanhóis, não interessa. Você tem que honrar a camisa e você tem que jogar para ganhar sempre, independentemente de estar classificado ou não. E dessa vez a Espanha ficou claro, né, que aquele jogo foi uma partida amistosa. Ficou claro, porque assim, fora o baile, mano. É o que eu tô é o que eu falei, fora o baile, né? A goleada fora o baile. O jogo começa muito parelho, muito truncado, os suíças começaram até bem, mas eu acho que, na verdade, as suíças começaram bem porque a Espanha começou um pouco nervosa, né? Começou assim, para entender um pouco o jogo. Eu acho que elas imaginaram que a Suíça fosse respeitar um pouquinho mais, né? Respeitar, eu digo no sentido de, pô, vamos ficar um pouco mais no campo de reserva, vamos se defender de forma bem agressiva e apostar num contra-ataque. Só que não, a Suíça estava marcando mais adiantada, elas estavam espetando um pouco mais. Inclusive, teve contra-ataque bom já acho que quando estava no 0-0. A Espanha estava atacando bem também, mas estava assim, lá e cá, né? A Espanha tinha mais posse de bola, mas a Suíça, quando roubava, elas tentavam já o contra-ataque, já tentava ligar o contra-ataque direto. Acho que teve uns 2 tentativas de contra-ataque, né? E a verdade é que. Deixa eu desligar o áudio do WhatsApp aqui, perdão pelo barulho do WhatsApp, tá aberto aqui do lado. E começou muito parelho. O jogo começou muito parelho. A Espanha chega ao seu primeiro gol aos 5 minutos, da Aitana Bonmati. Cara, que gol da Bonmati, hein? Aliás, os dois gols dela foram assim, parecia uma repetição, porque ela tá com o corpo, com a bola do seu lado direito, ela faz um corte para o meio, ela tira toda a marcação espanhola nessa brincadeira, a marcação suíça nessa brincadeira e chuta de perna esquerda. Os dois gols parecem assim, uma repetição. Ela recebe, tá com a bola no pé direito, faz o corte para o meio e chuta. Simplifica, né? E não é nem um chute forte, é um chute colocado. Baita jogador essa Aitama Bonmati, tá? Que teve a chance até de fazer o hat-trick. Ela abre o placar e aí a Espanha começa a ter mais posse de bola, acho que ganha um pouquinho mais de confiança, mas a Suíça ainda estava bem no jogo. As suíças ainda estavam nessa brincadeira de tentar avançar um pouquinho mais a marcação. E nesse jogo de avançar a marcação, elas forçaram um erro da Laila Codina. Que papelão, cara.
Quer dizer, eu dou risada, mas dá dó, porque, pô, assim, a jogadora não faz, não comete o erro, sabe, na intenção de cometer o erro. Uma falta de comunicação bizarra. Ela foi pressionada pela marcação suíça e recuou a bola para a goleira. Mas ela fez um golaço. Ela fez um golaço. Isso aqui foi um golaço, tá? A Suíça não fez gol, só deu Espanha. Na verdade, foi 6 gols da Espanha, né? Foi um golaço, cara. Um go- Coitada da goleira, né? Tava muito adiantada naquela função de líbero, né? Praticamente com mais uma jogadora de linha ali na zaga da Espanha. Só que assim, ela estava no meio da grande área, assim, na entrada da grande área. E a Codina chutou uma bola alta e no canto. Ela fez um golaço. A verdade é que ela fez um golaço. Né? Mas 1-1, e aí eu acho que foi o fator decisivo. A Espanha não sentiu o gol. Ela não, inclusive eu acho que isso foi revigorante para elas. Isso foi a poção do Asterix, né? Não sei, eu falo isso várias vezes aqui, mas eu acho que muita gente nem sabe o que é Asterix. Foi a poção do Asterix. Elas cresceram no jogo assim de uma forma e elas tomaram conta do jogo. A partir daí, a partir do gol do empate da Suíça, a Espanha só deu Espanha no jogo. Só deu Espanha no jogo. Assim, elas tomaram conta do jogo de uma forma que assim, parecia que só elas estavam jogando. Eu digo assim, parecia que não tinha time adversário. Elas foram fazendo gols e gols e gols. A Alba Redondo fez uma bela partida também. Fez uma boa. Cara, aliás, deixar os créditos aqui para uma jogadora espanhola, a número 18. A número 18, a Salma para, para, Paraluelo. Não sei se a pronúncia é correta, tá? Salma Paraluelo. Ela deitou e rolou do lado esquerdo ali, do ataque espanhol, lado direito da defesa suíça. Cara, ela deitou e rolou. Ela fez o que quis ali do lado esquerdo. Lembra do primeiro jogo É doloroso lembrar, mas lembra o primeiro jogo do Brasil? Que a Tamires deitou e rolou do lado esquerdo? Foi igualzinho, assim. Só que aqui é a Suíça, não era Panamá, né? Cara, ela fez o que quis ali. Ali era a casa dela. Praticamente ela estava em casa. Ela corria, ela adiantava, tocava a bola. Ah, vou cruzar para a área. Ela fez o que quis. Só faltou fazer chover daquele lado esquerdo do campo, né? E a Alba Redondo fez o segundo gol da Espanha. Já estava ensaiando esse gol, estava chegando mais, já estava ameaçando, vinha bolas aéreas, elas estavam chegando. E isso foi apenas, assim, isso foi apenas um ensaio para o gol da Alba Redondo. A Bonmati faz o terceiro gol, que assim, parece praticamente a repetição do primeiro. Bola no pé direito, ela puxa para o lado esquerdo. Se eu não me engano, a número 6 e a número 8, tá? A Riesen e a Reuteler. Acho que é Reuteler, tá? Pronúncia alemã. As duas ficam no vácuo. As duas ficam no vácuo. E a, e a Bonmati puxa o pé esquerdo e chuta praticamente só livre de marcação, né? Praticamente livre de marcação. A Codina aí sim se redime, ela fez um golaço contra, faz o gol no final do primeiro tempo. E termina assim, 4-1, uma goleada, um chocolate absurdo. Elas mataram o jogo ali. Porque no segundo tempo, até pelo que a gente viu do primeiro tempo de Suíça, não havia nada assim que pudesse ser feito. E até pegando, puxando da memória todos os jogos da Suíça na primeira fase, na fase de grupos, não havia nada que pudesse ser feito. Assim, não ia ter um coelho não ia ter algo diferente. Se elas decidissem que só iam cruzar a bola na área, não ia rolar. Se elas decidissem que ia tentar ataque pelas beiradas, pelas pontas, não ia rolar. Se elas decidissem que iam tentar atacar pelo meio, não ia rolar. Não ia rolar nada. Não ia acontecer mais nada da Suíça. Mais nada. Porque eu imaginava que a Espanha fosse até cadenciar mais o jogo e elas seguiram no ataque. Seguiram no ataque. O tempo todo a marca recuperando a bola muito rápido, quebrando as linhas de passe da Suíça, forçando sempre o erro, marcação muito adiantada, um time muito agressivo, o tempo todo buscando ataque. E a Jennifer Hermoso foi premiada, né? Que jogou pra caramba também a Hermoso nesse jogo, hein? Ela jogou pra caramba. Aqui, ó. A número 10 da Espanha, né? Cara, a movimentação, né? O tempo inteiro se apresentando, ela entrava na área para tentar pegar uma sobra, você via ela do lado esquerdo, do lado direito, se movimentou muito, né? Jogou pra caraca Hermoso também.
e foi premiada com o seu gol. E assim, teve tantas outras chances mais, que eu achei que não foi nem. Eu falei vários jogos aqui que eu acho que poderiam ter sido uma goleada mais acachapante se tivesse tido mais tranquilidade, um pouco mais de preciosismo. Eu acho que nessa seleção espanhola não faltou, tá? Mais capricho, elas têm um bom toque de bola e elas buscaram o gol mesmo. Sempre buscando as melhores opções. E aí a Suíça, já no abafa, no desespero, elas tentavam o que davam, né? Tentavam o que davam. Inclusive o quinto gol sai assim, no golpe de sacrifício da Suíça, que elas estavam buscando o gol delas a todo custo e acaba tomando, deixando aberta a retaguarda e acaba tomando o quinto gol. Cara, assim, um jogo muito fácil, mas não foi fácil porque a adversária é fraca. A Suíça é uma adversária que mostrou ser muito bem defensivamente e esse jogo eu acho que elas estiveram abaixo de fato, mas foi um jogo fácil porque a Espanha tornou o jogo fácil. A Espanha é muito mais time, assim, mas é muito mais time. Por isso que eu fiquei tão bravo naquela derrota para o Japão. Porque elas são assim, é um muito bom time. Aliás, essa seleção espanhola e a seleção japonesa, cara, baita time, as duas. O que me pega ainda para não falar que elas chegam na final, ou que podem disputar. Que pode disputar o título, sim, mas sabe, se tivesse que arriscar alguém que vai chegar na final, eu ainda não cavaria a seleção espanhola nem a japonesa. Porque a seleção japonesa é muito jovem, né? É uma seleção renovada, jogadoras muito jovens. Apesar de já ser uma campeã do mundo, são atletas jovens. Então a gente não sabe como elas vão lidar à medida que a competição avança, elas vão tendo que lidar com situações de muita pressão. A primeira primeiro teste passaram, venceram a Noruega. Não foi um jogo tão fácil assim, apesar do placar. A Espanha está jogando muita bola, mas não é uma seleção campeã ainda. A gente sabe como é que é. Essas seleções que não têm título, quando chega a hora do vamos ver, não é que pipoca, mas bate aquela ansiedade de, poxa, é a chance de ganhar, né? Então, eu não sei bem ainda, né, se não, ambas podem chegar, que ambas são favoritas, ao título, a chegar à final e vencer, de fato ganhar o título, ambas são. Mas daí é o que eu falei, se tivesse que apostar, né? É nesse ponto que eu chego, assim, se tivesse que apostar, eu ainda não sei, tá? Ainda não sei, mas são duas baitas seleções, tá? Duas baitas seleções. Jogou muita bola. O resultado reflete um jogo fácil, mas volto a repetir, foi um jogo fácil porque a Espanha tornou o jogo muito fácil. Que time, cara. Que jogadoras, né? E é bonito de ver. É bonito de ver porque elas têm um toque de bola, assim, extremamente refinado. É muito, assim, dadas as devidas proporções, é muito semelhante ao Japão. Cara, elas têm um toque de bola muito refinado, assim, assim, as tabelinhas, as triangulações, as jogadas ensaiadas, cara, assim, é muito legal, cara, é muito legal, uma baita seleção. Eu, sincero, honestamente, eu não sei se se uma das duas vai ser campeã da Copa, mas que eu queria que uma das duas fosse campeã da Copa, eu queria. Cara, porque, assim, de todas as seleções que que chegaram nas oitavas de final, eu acho que tanto a Espanha quanto o Japão são as duas seleções que estão jogando o futebol mais agradável de se ver, tá? Mais agradável de se ver. E atrás, logo depois das duas, eu vejo a Inglaterra e a França. Mas imediatamente, assim, qual que é o mais legal de ver? Jogo que você assiste os 90 minutos e se diverte, né? É um convite ao prazer, o jogo das duas, né? Como diria Romulo Mendonça, assistir o Japão e a Espanha hoje é um convite ao prazer. É muito legal ver o jogo dessas duas seleções, o quanto elas têm a calma, a paciência, a tranquilidade, o toque de bola é impressionante, a precisão. Assim, sempre quando as adversárias apertam, como elas encontram uma saída, né? Uma tabelinha muito rápida, elas saem da marcação e já partem para o ataque, né? Já deixam a seleção adversária em maus lençóis. Muito bom jogo. A Suíça, eu acho que o placar foi uma grande decepção, porque vinha se consolidando como uma grande defesa. E eu imaginava que ia ser jogo assim. Imaginava que a Espanha fosse ganhar, sim, mas imaginava que fosse jogo para um 2-0 no máximo. Não, até achei que a Espanha fosse marcar mais de um gol na Suíça. Uma seleção muito difícil de tomar gol. Mas eu imaginava que a Espanha fosse marcar uns 2 gols, mas marcou 5. Cara, assim,
Deu dó da Thalmann, hein? A goleira suíça, porque ela fez grandes defesas e apanhou o jogo inteiro, cara. Pô, o time da Suíça, sem brincadeira. O que elas fizeram com a goleira foi tipo o Brasil no 7-1. O que fizeram com o Júlio César ali foi uma sacanagem, né? O que apanhou o Júlio César naquele. O que apanhou essa Gaelle Thalmann nesse jogo foi brincadeira, hein? Cara, era bombardeio de tudo quanto é lado, o tempo inteiro passando sufoco, o time todo vazado, né? Todo mundo dentro da grande área, mas ninguém marcando ninguém. Não tinha que fechar o espaço quando tinha que fechar o espaço, dava bote errado, chegava atrasado, meu. Ansiedade bateu forte e a Espanha, como eu falei, volto a repetir, tornou o jogo muito fácil. Não foi demérito da Suíça, foi assim, muito mérito da Espanha, que soube encurralar, que soube pressionar e deixou as atletas suíças em parafuso, porque elas encontraram um cenário que elas não tinham encontrado ainda na Copa do Mundo. E ao se ver naquela situação de, assim, de uma supremacia no jogo, elas entraram em nó, eu acho. Elas entraram em parafuso, elas não sabiam muito bem o que fazer. O toque de bola muito rápido e elas na hora que, pô, vamos fazer o arrolho suíço. Só que o toque de bola espanhol era tão rápido que elas se perdiam nessa brincadeira. Elas ficavam tontinhas. Opa, a bola tá aqui, não, aí ia para lá, só que ia dois, três para um lado, tocava, ia dois, três para o outro, ficava sempre um lado aberto. Elas não estavam, como eu falei, elas não estavam bem postadas porque elas estavam perdidas no jogo. Elas se perderam. E a Espanha fez esse carrossel, se é que a gente pode dizer assim, esse carrossel espanhol fez com que a Suíça se perdesse no jogo. Cara, baita jogo, baita seleção. Tô torcendo muito, tá? Fiquei, obviamente, meio puto com aquele jogo do Japão, porque como eu falei, não é porque eu nem tava torcendo, não é nem que eu tava torcendo para a Espanha. É porque, inclusive, eu já acabo de admitir aqui que após essas oitavas de final, eu estou torcendo para essas duas seleções, como tantas outras, né? Mas estou torcendo especialmente para essas duas seleções. A, a, a Inglaterra e a França estão quase conquistando meu coração, mas ainda assim a Espanha e o Japão estão no topo, né? E fiquei meio puto porque, cara, pelo que a gente viu, a gente sabe o que elas podiam fazer. E tinha tudo para ser um jogaço, né? E elas tornaram o jogo absolutamente vexatório, né? Jogou em modo amistoso, enfim. Vambora, vai. Parabéns à Espanha. Grande jogo, tá? Grande jogo. Uma das candidatíssimas, na minha opinião. Espero que elas mantenham essa frieza e essa tranquilidade ao longo cara, de toda a trajetória até a final, porque elas podem encontrar com o Japão de novo numa semifinal e seria um espetáculo. Seria um espetáculo. O problema é que o caminho do Japão é mais complicado, mas seria um espetáculo encontrar as duas ali numa semifinal de novo, né? Porque para mim até agora o futebol mais agradável de se ver. Não que é o melhor futebol, mas o mais agradável. Tem tantas outras seleções que estão jogando muita bola também, mas falando de futebol agradável, entretenimento, Espanha e Japão estão absolutamente fazendo um trabalho incrível, cara. Incrível. Esse Japão aqui, essa seleção japonesa é uma coisa de louco. Uma coisa de louco. Eu acho até que a Espanha tá um pouquinho melhor assim, nas decisões do jogo. Nas decisões do jogo. Assim, no último terço do campo, quando você tem que definir, eu acho que as espanholas elas estão tendo um pouco mais de tranquilidade e elas estão sendo mais decisivas do que as japonesas. Mas, cara, que seleção, cara, que espetáculo. Que espetáculo de seleção. Achei que ia ser um jogo extremamente complicado para o Japão. E em dados momentos foi tenso, não foi fácil, mas elas tornaram fácil. Assim como a Espanha tornou o jogo fácil contra a Suíça, as japonesas tornaram um jogo fácil contra a Noruega, que no começo da Copa eram tido como um dos bichos papões, né? Um dos bichos papões da Copa do Mundo e fez um grande jogo. Fez um grande jogo. Começou, acho que respeitando muito o Japão, a seleção norueguesa. Elas começaram muito atrás, tomando um certo cuidado, porque sabiam da qualidade de toque de bola do Japão, e assim aconteceu. Já nos primeiros minutos, até pela Noruega estar um pouquinho mais defensiva, elas não adiantavam muito a marcação, e quando adiantavam, as japonesas, o que eu falei da Espanha vale o mesmo para o Japão. Assim, as tabelinhas, as formas como elas encontravam as companheiras,
fazendo lançamentos longos. Então, toda vez que a Noruega tentava alguma coisa um pouco mais, avançar um pouquinho mais, elas eram punidas. Porque as japonesas, numa triangulaçãozinha, uma tabelinha, um lançamento, com a precisão que elas têm, elas sempre avançavam, né? Elas sempre avançavam. Então, era um jogo perigoso para a Noruega avançar muito. Então, você pode até falar, pô, foi uma ideia errada, respeitou demais. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, o gol que elas tomam foi justamente por isso. Os gols que elas tomaram, né? Se bem que não, o segundo gol do Japão foi uma mistura de competência, um pouquinho de felicidade, um pouquinho de falta de sorte da Noruega. Mas o primeiro gol é um gol contra, um lance de muita felicidade. E ali fica na cara que o jogo era do Japão, né? O jogo era do Japão. A número 7 da Noruega, a Ingrid Engen, pô, era um lance que era uma bola que eu acho que não foi nem chutada no gol. Eu não sei se era um cruzamento ou se foi chutada no gol. Ela vai tentar cortar a bola e ela caprichosamente ajeita a bola pro gol. Ela matou a goleira norueguesa, é a Mikkelsen. Mikkelsen, acho que é essa a pronúncia, tá? Não sei, não, cara, não sei a pronúncia, provavelmente tá errado, né? Mas ela acaba com o goleiro. Ela acaba com o goleiro, a Ing, né? E aí, em pouco tempo depois, a Haiten chega à igualdade. Um lance parecia que não ia acontecer nada. Noruega vai ali pela lateral, pelo lado direito, cruza a bola e ela cabeceia até bem marcada, tá? Ela cabeceia até bem marcada, mas, cara, a qualidade da cabeçada é indefensável, né? Aquela bola que vai meio balãozinho, com muito efeito, a goleira japonesa não chega. A Noruega chega em igualdade, parecia até que o Japão estava melhor no jogo, controlou todo o primeiro tempo. No único ataque da Noruega, elas fizeram o gol. Então, quando acaba o primeiro tempo, parecia que o segundo tempo ia ser a mesma pegada. Um jogo de um Japão com mais posse de bola, agredindo, buscando gol, e a Noruega eventualmente buscando uma arrancada ali, buscando um pouquinho mais de espaço e apostando na bola aérea, né? E isso aconteceu de fato, tá? Isso aconteceu de fato. O Japão chega à igualdade no comecinho do segundo tempo, elas vão se aprofundando, né? Vão empurrar. A Noruega começou o segundo tempo igualzinho o primeiro, um pouquinho mais recuada, respeitando muito. Só que o Japão com o toque de bola, assim, é uma. Volto a repetir o jargão de Rômulo Mendonça. É um convite ao prazer. É um convite ao prazer. Tabelinhas, triangulações, elas vão chegando e a bola sobra para Shimizu. Shimizu. E curiosamente, a Shimizu chuta e a Engen vai para o corte. A bola encosta na ponta do pé dela e tira a goleira da jogada. Não era o dia dela, né? Não era o dia dela. Curiosamente, o primeiro gol foi contra, foi um belo gol. E o segundo gol, a bola desvia e tira a goleira do lance. E o Japão chega ao segundo gol. Depois do segundo gol, cara, parecia que o jogo acabou. Parecia que não ia acontecer mais nada, porque o Japão tinha a posse de bola, o domínio absoluto do jogo, e a Noruega estava perdida. A Noruega não conseguia ver a cor da bola. Não é nem que elas estavam perdidas, assim, ficavam correndo atrás da bola, que nem bobinho, sabe? Elas estavam bem postadas no campo de defesa, mas elas não conseguiam recuperar a bola. Simplesmente isso. O Japão tocava a bola, tocava, tentava chegar, voltava. Quando a Noruega recuperava, o Japão recuperava assim, em questão de 2 toques, recuperava a bola de novo, e assim foi. Até mais ou menos metade do segundo tempo, quando a Noruega começa a crescer no jogo de novo, elas começam a acreditar, mas aí o futebol ele mostrou pra gente que esse jogo mostrou pra gente que a seleção japonesa, elas sabem atacar no toque de bola, com a bola no chão, com a bola no pé, encarando defesas fechadas, mas elas sabem contra-atacar também. Então é uma seleção absolutamente perigosa, porque elas têm tudo. Assim como a seleção espanhola, o que elas têm de recursos e de opções é uma bizarrice. É uma bizarrice. A Mil Azawa faz o gol de contra-ataque, né? Um toque, se eu não me engano, foi da. Quem que foi, cara? Eu acho que foi da Ueck. Ela entrou depois, né?
Se eu não me engano, foi o gol da Rico Ueki. Puxada de contra-ataque muito rápido, ela lança a bola para Miyazawa, que faz um gol muito parecido com o que ela fez, acho que foi ela que fez contra a Espanha. Se não foi ela, assim, foi um gol muito parecido de um dos que o Japão fez contra a Espanha, né? E aí, cara, praticamente matou o jogo. A Noruega tenta um abafa no final do segundo tempo e quase chegar no segundo gol. A Yamashita faz uma defesaça, gente. Mas ela faz uma defesaça. Assim, a bola em cima da linha, hein? Mostrou lá depois o árbitro de vídeo, né? Onde é que a bola parou. E não precisa nem do árbitro de vídeo, porque na Copa do Mundo tem o sensor, né? E quando passa a bola, o relógio do árbitro apita. Então não passou mesmo. Só que aí depois mostraram lá, né? A computação gráfica onde é que foi a bola. A bola ficou em cima da linha. Uma defesaça da goleira. Uma defesaça da goleira. Eu peço até perdão porque eu não tomei nota de qual atleta da Noruega que cabeceou aquela bola. Mas foi um tiro, né? E ela defendeu e era grande chance da Noruega incendiar o jogo ali, né? Incendiar o jogo ali. Elas continuaram tentando buscar alguma coisa, fazer um abafa. A única coisa que eu sinto falta da seleção japonesa e que pesou, acho que no final desse jogo, é ter a tranquilidade de cozinhar o jogo. Elas, quando pegavam a bola, elas tentavam contra-atacar. E elas começaram a queimar muito a bola, né? Começaram a queimar. E isso não favorece. Quando você precisa ganhar um jogo que tá ficando tenso, você tem que ter a bola no pé e ficar cozinhando o jogo. E eu acho que eu senti falta disso nas japonesas. Acho que elas são muito boas, têm muitas qualidades com a bola rolando, mas em momentos difíceis elas não têm essa malícia, sabe? De, poxa, vamos pôr a bola no chão, vamos ir para a lateral, ficar cozinhando o jogo, que nem as francesas fizeram com a seleção brasileira. Vamos ficar cozinhando ali, vamos ficar cozinhando. Não, elas pegavam a bola e corriam para o contra-ataque. E eu acho que para continuar na Copa, você precisa ter essa malícia, né? Você precisa ter essa sagacidade. Acho que essa é a única coisa que falta a essa seleção japonesa. Porque de resto, é um espetáculo de time. Se é um baita time, uma baita seleção. Eu falei e vou repetir. Para mim, Japão e Espanha, se você quer escolher um jogo da Copa, se você ainda não viu nada, já deveria ter visto alguma coisa. Mas se você ainda não viu nada e quer uma recomendação minha, deixa para assistir um jogo do Japão ou da Espanha. Assim, essas jogadoras em campo é um espetáculo. É um espetáculo. Porque toda a troca de passe que elas fazem, todo jogo, e não é aquele jogo chato, tá? Porque você pode falar, pô, mas vão ficar tocando passe, um jogo. Não, é um toque de passe para quebrar linhas e ir avançando. Elas fazem cada um dentro do seu estilo, mas nessa ideia a construção é muito parecida, né? Elas têm o toque de bola para ficar abrindo espaço e elas vão avançando e elas vão progredindo no campo, né? Elas nunca ficam paradas com a bola no seu campo de defesa, tocando aqui, tocando lá, não. Elas vão avançando, porque primeiro que elas têm a precisão muito alta, a sinergia é altíssima também, é um negócio de louco. E, cara, a leitura das jogadas, né? A leitura do jogo, a visão de jogo das atletas. Um espetáculo. Ficou um pouquinho tenso no final, mas foi um jogo relativamente tranquilo para o Japão. E o Japão tornou o jogo fácil. O Japão tornou o jogo fácil. Você pega uma Noruega que, pelo que eu li, tá, gente? Eu não vou aqui pagar de o conhecedor, tá? De futebol feminino. Peço perdão até. Deveria saber um pouco mais. Mas as jogadoras da Noruega são consideradas uma das melhores do planeta, né? Só que quando você junta todas elas na seleção, não deu muita liga, né? Faltou um pouco de entrosamento, né? Faltou um pouco mais de, cara, dessa pegada que a gente vê do Japão e da Espanha, que parece que é um time formado, né? É um time formado. A Noruega é um time de estrelas, mas não é um time formado, né? Dadas as devidas. Não é que o PSG é um. Vamos dizer que é um PSG, tá? Vamos dizer que é um PSG, um time de muitas estrelas, mas juntas não performam da forma como é esperado. Não sei, não vou pagar aqui de conhecedor. É o que eu imagino, tá? É o que eu imagino. Fica pelo caminho, era uma seleção que estava crescendo ao longo do Mundial. Imaginava que esse jogo fosse ser um dos mais tensos da Copa.
foi por alguns momentos, tá? Lapsos do jogo, mas o Japão, como eu falei, nos momentos mais difíceis, elas tiveram a tranquilidade, pôr a bola no chão, buscar o terceiro gol, só no finalzinho mesmo, que aí a Noruega tava indo pro abafa, que é o que eu falei, acho que faltou a tranquilidade e a experiência de você pôr a bola no chão e ficar cozinhando o jogo. Acho que só faltou isso para a seleção japonesa, mas no geral, um jogaço, tá? Um jogaço. E faço o convite para você que não viu nada, deixa para ver alguma coisa. Se você não tá sem tempo, quer escolher um jogo só, deixa para ver um jogo do Japão ou da Espanha. É um espetáculo, cara. Sim, é um espetáculo. É muito legal. Eu não sei como vai ser agora, né? Porque as próximas adversárias vão ser uma parada dificílima. Mas, né? Mas eu imagino que a pegada, a ideia de jogo vai se manter, porque é o DNA, né? É isso que a gente tem visto ao longo de toda a Copa. Tirando o jogo da Espanha contra o Japão, que a Espanha não jogou nada, tirando aquele jogo que foi, eu acho que foi excepcional, todos os outros o DNA é o mesmo. Existe um DNA, uma identidade, e é o que eu falo, existe uma escola, porque se assemelha muito. A Espanha, se você pensar no futebol como um todo, masculino e feminino, existe uma identidade. O Japão, a mesma coisa. Existe uma escola, né? Existe uma, inclusive, eu acho que as japonesas jogam até mais que a seleção feminina joga muito mais que a masculina do Japão. A forma como elas, o entrosamento delas, né? O entrosamento, a leitura de jogo, eu acho que é até mais, é uma seleção até com mais qualidade do que a masculina. Mas enfim, é isso, tá, gente? Por hoje vou encerrando a conta. Japão e Espanha avançam e elas podem se encontrar aí. Vamos pegar aqui a tabela? Deixa eu só abrir a tabelinha aqui. Acho que eu consigo. Acho que tem na própria SPN, não tem não? Vamos de SPN aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Não tem um caminho fácil aqui um link fácil pro. Aqui, ó. É só para passar pelas estatísticas, né? O Japão dominou o jogo, tá? Mais posse de bola, mais oportunidades criadas, né? De fato. E a Espanha, cara, se eu pegar o número da Espanha aqui, vai ser uma doideira, tá? Vai ser uma doideira, tá? 43, mais de 43 mil pagantes. Não sei se é pagantes, mas pelo menos de público, né? E o do Japão um pouquinho menos. Mas o público tá espetacular, tá? O público tá espetacular. Aqui, Copa do Mundo. Vamos ver. Ai, caramba, não. Vem aqui, vem. Aqui. Calma, calma. Vamos lá. Vamos trazer aqui. Temos resultados. Não temos tabela? Classificação. Acho que não tem ainda. Aqui no site da SPN não tem a tabela do mata, né? Pera aí que a gente já resolve isso aqui. Calma. Eu vou resolver isso aqui. E eu vou resolver isso agora. Neste momento. Pera aí. Pera aí. Eles vão resolver agora. Calma aí que eu preciso buscar aqui. Eu abro a outra janela. Agora vai. Tá. Vamos lá. Aqui o site do Google, tá? Site do Google. E aí, como eu falei, né? O problema é que esse lado da chave, a Espanha muito provavelmente vai pegar a Holanda aqui. E o Japão pode pegar a Suécia ou os Estados Unidos. Por isso que eu falei, cara, quem sobreviver desse lado, para mim vai ser a campeã da Copa, tá? Vai ser a campeã da Copa. Assim, é o que eu imagino, tá? É o que eu imagino. Mas desse lado tem uma Inglaterra e tem a França. São duas outras seleções que estão jogando muita bola. Ainda acho, para mim, ainda assim, entretenimento, tá? Entretenimento. Japão e Espanha estão na frente ainda. É muito entretenimento ver o jogo das duas, mas se elas vão avançar, eu não sei. Muito provavelmente pega a Espanha aqui. E pelo momento das duas seleções, eu acho que a Suécia vai passar. Tá jogando mais futebol que os Estados Unidos. E aí vai ser uma parada dificílima pro Japão também. Acho que vai ser a grande provação, tá? A grande provação das duas seleções. E aí depois, cara, imagina se elas se encontram aqui de novo. Vai ser uma delícia de jogo, né? Vai ser uma delícia. Então é isso. Vamos ter Holanda e África do Sul. E nós vamos ter Suécia e Estados Unidos, tá? Então fica o convite aberto para vocês que não acompanharam nada. O mata-mata da Copa do Mundo. Eu vou fechar a conta por hoje. Agradeço demais você que está acompanhando a gente aqui nesse podcast de Copa. Agradeço demais. Deixa uma moral pra gente acompanhar os outros jogos. E por hoje encerro. Muito obrigado, um forte abraço e até amanhã com o podcast, voltando com o podcast do futebol brasileiro.
e o podcast de Copa do Mundo, tá? Valeu e tchau.